Vamos então aqui com o nosso entrevistado. Nós estamos agora ao vivo aqui no Live CNN. A gente conversa com o embaixador, ex-embaixador do Brasil, mas elegantemente a gente continua chamando de embaixador em Londres e Washington, Rubens Barbosa. Embaixador, bem-vindo ao nosso jornal. Olha, o dia em que a Terra parou, podemos dizer que foi este dia 9 de julho de 2025. Quero ouvir do senhor, por favor. O efeito é econômico, mas a essência diz respeito à diplomacia? É 100% economia? É também política? O que é que tem dentro desse caldo do tarifaço na avaliação do senhor? Bem-vindo. Olha, essa medida não foi apenas contra o Brasil. Como você mostrou anteriormente, desde abril você tem uma medida americana contra o mundo inteiro. Todo mundo está sendo afetado por essa medida que não deve ser julgado de acordo com critérios anteriores à eleição do Trump. Quer dizer, não há mais regras previsíveis no comércio internacional. Não há mais a OMC para você recorrer. Há a notícia de que o Brasil vai recorrer à OMC. Pode recorrer, mas não vai adiantar nada, entendeu? Porque as regras mudaram. Então, esse tarifaço veio, no caso do Brasil, com um componente político grande, como nós vimos, não só a questão do presidente Bolsonaro, mas também com a questão das big techs. Isso vai ser um desdobramento, porque se for regulamentado aqui, vai se chocar com os interesses dessas empresas americanas e vai ter outro problema. Porque a Europa, por exemplo, estava tentando regulamentar e não regulamentou, parou. E os países que quiseram confrontar os Estados Unidos, todos voltaram atrás. O México, o Canadá, agora mais recentemente a União Europeia, a Coreia, todos receberam cartas com tarifas altíssimas e estão negociando, não tem alternativa. O único país que pôde se opor aos Estados Unidos foi a China. Mas a China é a segunda superpotência, é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos e tem o que dá em troca. Quer dizer, os Estados Unidos é que recorreram à China por causa das terras raras. E a China negociou a abertura dos Estados Unidos no tocante aos chips, entendeu? Então havia moeda de troca. No caso do Brasil, nós não temos moeda de troca. E agora eu estou preocupado porque formalmente se noticiou que o Brasil devolveu a carta para os Estados Unidos. Vai negociar o quê se não tem mais o documento? Entendeu? E essa ideia de você discutir a realocação dos produtos em outros mercados é relativo. O Brasil não tem competitividade. Onde é que a gente vai colocar as autopeças que vão para os Estados Unidos? Não tem como, entendeu? Você pode, talvez, o petróleo vender em outros lugares, mas os outros produtos é muito difícil. Então, nós não temos alternativa. Ou a gente estabelece canais de comunicação com os Estados Unidos e inicia uma negociação comercial, não política, comercial, ou o que vai acontecer, na minha visão, é que vai ficar esse impasse e daqui a pouco vêm os mesmos opositores que estão lá nos Estados Unidos atuando contra o atual governo, eles vão pedir uma rebaixa tarifária para os Estados Unidos e o Trump vai conceder. A rebaixa tarifária vai ser feita pela oposição, se continuar essa situação de hoje. Nós estamos, desde antes da eleição, sem canais de comunicação, eleição americana, sem canais de comunicação com os Estados Unidos, nem a nível da Casa Branca, com o Trump, nem a nível do Departamento de Estado. Não há comunicação. Como é que você pode imaginar o Brasil, uma potência média, líder aqui na América do Sul, com um comércio de 90 bilhões de dólares com os Estados Unidos, não conversar? O presidente Lula não fez nenhum gesto, ao contrário, só tem criticado o Trump. E o ministro do Exterior americano, o Marco Rubio, já deu mais de 80 telefonemas para o mundo inteiro
e não achou que tinha coisa para conversar com o Brasil. Quer dizer, isso tem que ser refeito, tem que ser reparado do ponto de vista político. O Brasil, essa crise vai ser superada. Nós já tivemos no passado crises muito fortes, na época dos militares, com a Dilma, e foi superado. Esse caso vai ser superado também. Agora, nós temos que fazer como estão fazendo todos os outros países, conversar. Isso não é ficar subjugado pelos americanos, não é sabugismo, não é nada disso. Isso é a defesa do interesse brasileiro, como fizeram todos os países até aqui. Até a China negociou, com outro peso, mas negociou. E os outros países acertaram maneiras de reduzir a tarifa. Nós temos, né? O etanol, por exemplo, vem com 18% dos Estados Unidos para cá. A gente pode oferecer, reduzir essa tarifa. Assim como outros produtos americanos que têm restrições não tarifárias, barreiras, a gente pode eliminar isso. Agora, não tem alternativa. E só para concluir, nós não podemos tratar esse assunto agora com base nos critérios que prevaleciam antes da posse do Trump. Não existe mais regras estáveis e previsíveis no comércio internacional. Agora é a lei da selva, a lei do mais forte, e a gente ou entra nessa nova situação, ou nós vamos sofrer muito mais do que a gente começa a sofrer com essas restrições às empresas brasileiras.